Irmãos, tem coisas na palavra de Deus que nos impressionam. Eu, como pregador da palavra de Deus há tantos anos, existem algumas coisas que me deixam impressionado. Uma delas é a versatilidade que você pode ter para pregar a palavra de Deus, porque às vezes um mesmo texto ele pode trazer lições diferentes para a nossa vida. Tem um texto que eu já falei dele 2 vezes essa semana, e vou falar agora de novo, e já falei na igreja, mas com uma perspectiva que eu vou falar hoje completamente diferente. A partir de amanhã nós já estamos no mês de família, né? Inclusive, eu já vou antecipando aqui, no final o Cláudio vai falar, mas nós temos programações lindas para a família. No dia 6, nós vamos ter o culto tropical. No dia 7, pastor Wagner vem de Nanuque para falar para nós. E no dia 28, o pastor Jamildo estará conosco aqui também. Então eu vou usar o texto de 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, para fazer uma explanação sobre a família. E essa semana eu já falei nesse texto, focando na providência de Deus. Eu não sei se alguém ouviu o programa de rádio, eu acho que aqui ninguém ouve o programa de rádio que a gente faz na segunda-feira. Falei na segunda-feira mostrando a fé e focado na fé da mulher. E agora eu vou falar sobre família a partir do próprio texto. E eu quero que você me acompanhe com muita atenção, porque nossa família precisa do cuidado de Deus. Nós precisamos do cuidado de Deus. E provavelmente, eu acredito, tenho fé nisso, provavelmente não, com toda certeza, Deus vai falar para nós nesta noite, para você que está nos assistindo. Muito obrigado, Juliana. Para você que vai nos assistir nos próximos dias, porque a mensagem que eu quero trazer foi Deus que colocou no meu coração e eu tenho convicção disso. Eu quero primeiro ler o texto, e depois eu vou fazer uma paráfrase do texto, e no final a gente vai ver o que o texto nos ensina, para nós e para a nossa família. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viveis do resto. Esse texto ele começa com uma crise familiar muito forte. Eu não sei se você já olhou dessa perspectiva. É uma crise familiar. Uma situação difícil que muitas vezes nós passamos, não nos mesmos termos, mas nós também temos as nossas crises no decorrer da nossa vida. Eu, sinceramente, não acredito que alguém entre nós aqui possa dizer que nunca teve uma crise em família. Isso é comum. Mais comum do que a gente imagina, e alcança também a vida dos crentes. Eis aqui uma mulher crente. Essa mulher era crente. Ela não era cristã, mas era crente. Crente
em Jeová, crente no Senhor, no Deus de todas as coisas. O texto diz que ela era casada com um dos discípulos dos profetas. Quer dizer, era alguém que tinha uma vida bem focada nas coisas espirituais. Não era um crente de banco, como tem muitos por aí. Aqui na igreja, graças a Deus, não tem, mas por aí está cheio. Crente que só vai no culto no domingo e que não se envolve com as coisas de Deus. E aqui era alguém que tinha um envolvimento forte com as coisas de Deus. Mas mesmo assim, aquela mulher não deixou de estar vivendo uma crise. E eu acredito que naquela crise ela deve ter pensado em algumas possibilidades. A gente sempre que entra numa crise, a gente pensa em possibilidades. Quando é uma crise financeira, a gente pensa na possibilidade de tomar dinheiro emprestado, às vezes de mexer nas nossas economias, aqueles que têm economia, às vezes em vender alguma coisa que tem. A crise, ela sempre leva a uma reflexão. Quando nós temos uma crise de relacionamentos, nós também refletimos a respeito. Alguns pensam nas saídas possíveis para poderem lidar com as suas crises. Quer seja a crise conjugal, quer seja a crise familiar, pai com filho, filho com pai, e seja qual for a crise, elas acontecem, mesmo nas famílias mais firmes, sempre tem alguma crisezinha acontecendo. E aquela mulher deve ter pensado em várias alternativas, mas ela parece não ter visto uma saída que fosse assim, que trouxesse o resultado que ela esperava, porque a situação dela era grave. Ela estava viúva, ficou viúva naqueles dias, e uma mulher naquele contexto, naquela cultura, era alguém muito desvalorizada. Eu costumo dizer que as feministas iam ficar loucas naquele contexto, porque as mulheres, elas eram muito desvalorizadas, elas tinham pouco valor naquela cultura e naquela época. Hoje, graças a Deus, não existe mais isso e as mulheres estão em pé de igualdade com os homens. E eu dou graças a Deus por isso. Mas ela ficou viúva. E uma mulher viúva não tinha oportunidade, por exemplo, de trabalhar, de conseguir um emprego bom, alguma coisa assim. E ao invés do marido deixar uma herança para ela, o marido deixou uma dívida. E uma dívida grande. O texto não fala quanto, mas era uma dívida suficiente para que ela pudesse, no meio dessa crise que já se desenrolava em sua vida, perder ainda os seus filhos. Porque era lei que quando alguém tinha algum tipo de dívida naquele contexto e não pudesse pagar, se tivesse filhos, os filhos seriam dados como escravos do credor. Então a situação era dramática, era uma crise de família terrível. Ela ficou viúva, sem o marido, que era o sustento da casa, que era o sacerdote da casa, que era o profeta da casa, um homem de Deus, um homem que conduzia bem as coisas que vivia. Ela chega a dizer que ele era temente a Deus, um homem temente a Deus, não apenas um religioso, alguém que vivia, e tem muita diferença, né? Eu estive numa igreja hoje de manhã pregando, e o pastor, antes de eu pregar, ele falou algumas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas que ele falou foi o seguinte: eu peço a Deus para que não hajam mais voluntários nessa igreja. Eu não quero mais voluntário nessa igreja. Eu quero servo. Porque o voluntário faz quando pode, faz com o tempo que dá, investe aquilo que sobra, e o servo não. O servo ele faz com amor, mesmo que com prejuízo para si mesmo. E ele tem toda a razão, irmãos. Na igreja tem que ser assim. O servo é diferente do voluntário. Eu também vou começar a orar para que acabe o voluntariado aqui na primeira de Medeiros Neto. Não quero mais voluntário aqui também, eu quero servo. E uma outra coisa que ele falou, ele disse logo, e isso foi ontem à noite que ele falou, olha, irmãos,
A partir de amanhã eu vou chegar na igreja sempre meia hora antes de qualquer programação e vou orar. Eu não vou desafiar você. Eu não vou motivar você. Eu não vou sequer convidar você. O que eu quero é inspirar você. Para que através da inspiração, você possa fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu vou estar aqui. Se quiser orar comigo, vai ser bênção. E eu quero inspirar você a fazer isso. Não é que ele tem razão. Não adianta ficar desafiando. Não adianta ficar motivando. Às vezes, não resolve. O que adianta é inspirar. Eu vou buscar inspiração em Deus e no meu bom testemunho. Então, eu não quero ser um pastor que manda. Eu quero ser um pastor que inspira. Eu não quero ter seguidores que são fiéis às coisas que lhes são ordenadas. Eu quero ter seguidores que, inspirados no Senhor, possam seguir a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Inspirados no Senhor, possam viver uma vida dentro dos padrões que se esperam. A igreja, ela existe, e aqui eu estou abrir um parênteses, porque entrou o assunto, e eu acho que ele é bastante pertinente. A igreja existe com um propósito, ela não foi criada apenas para poder ser mais uma instituição social ou religiosa num contexto da humanidade. Ela foi criada com a função de proclamar o reino de Deus, de plantar a boa semente, de viver o evangelho de Cristo. Infelizmente tem muita gente, irmãos, nessa igreja aqui não, mas por aí, assim, muita gente que ainda não entendeu isso e que não vive para cumprir a sua missão. Vive para participar do culto, às vezes, alguns nem participam, alguns assistem o culto. Vivem para poder... Vivem como se fosse uma religião qualquer, mas cristianismo não é religião. Então, duas coisas que nós queremos fazer. Eu quero que a igreja deixe de ter voluntários para ter servos. E quero deixar de desafiar a igreja para poder inspirar a igreja. O marido dessa mulher devia ter uma visão, uma perspectiva muito parecida com essa. Mas ele morreu. E o seu legado, apesar de ser uma vida de bênçãos, foi uma dívida. E a mulher não sabia o que fazer e procurou Eliseu. Eliseu era o crente do momento lá, né? Era o Nicodemos da época lá, era o Hernandes da época, era o crente da época, aquele crente que todo mundo, né, respeitava, todo mundo sabia o quanto ele era um homem de Deus. E ela foi procurá-lo. E ela chegou nele e falou a sua história, a sua comovente história. Ela falou da sua crise para aquele homem. Falou: olha, Eliseu, eu estou sofrendo uma crise muito grande. Aí eu estou parafraseando, né? Estou sofrendo uma dificuldade muito grande. Meu marido, o senhor conhece meu marido? Meu marido era seguidor de vocês, era discípulo. Ele morreu. E ele deixou uma dívida. E não bastasse o meu marido ter morrido e deixado uma dívida, agora o credor vem para buscar os meus filhos, para que eles se tornem escravos, o que vai terminar de esfacelar minha família. A situação dela era dramática, pense nisso, irmãos. Uma crise familiar muito grande, talvez você esteja vivendo uma crise familiar também, mas a crise daquela mulher era coisa, assim, horrível. Horrível. E ela fala na expectativa de que aquele homem vai resolver a sua situação, ou pelo menos vai lhe dar o encaminhamento, e ela procurou no lugar certo, né? Só que a primeira palavra do homem, eu acho que foi meio que, assim, frustrante para ela, né? Se você olhar ali no versículo 2, depois de ela ter falado a sua triste história, Eliseu olha para ela e falou: eu vou fazer o quê? O que é que eu posso fazer? Olha que situação. A mulher esperando de cara opa, senta aqui, vamos conversar, vamos fazer uma campanha na igreja, sei lá, qualquer coisa assim, né? Mas não, ele pegou e falou para ela: o que é que a gente pode fazer?
Eu não sei o que a gente pode fazer. Responde para mim, o que é que a gente pode fazer? A mulher ficou quieta. Não tinha o que falar. Às vezes nós procuramos ajuda com pessoas e as pessoas não sabem o que fazer. Porque a complexidade do nosso problema, só quem conhece somos nós. Eu posso dizer que estou vivendo uma crise com a Rai. E alguém vir da condição de conselheiro me aconselhar, mas ele não vai conseguir abranger toda a situação, porque ele não sabe dos detalhes, ele não sabe das nuances. E se ele tiver tendência para um lado ou para o outro, ele sempre vai botar a sardinha na fogueira do outro. É sempre assim. É sempre assim. E às vezes isso frustra, mas o homem de Deus não estava ali para frustrar ninguém, não. E aquela palavra dele, eu acho que já foi para ensinar uma lição para ela, que nós vamos ver daqui a pouco. Na sequência, Naarã, ele fala para ela assim: o que é que você tem em casa? Aquela mulher não tinha muita coisa. Provavelmente ela pensou até em vender o que tinha para pagar a dívida. Mas eu acho que ela olhou, viu uns móveis velhos lá, eu não sei como é que estava a casa dela, alguns livros do marido, né? Algumas coisas que talvez não fossem suficientes, mesmo que vendidas, para poder pagar a sua dívida. Ela falou para ele o seguinte: eu não tenho nada em casa, nada. Foi o que ela falou. No primeiro momento ela disse: eu não tenho nada. A primeira visão que ela teve de sua crise é que ela estava com tudo contra ela e não tinha nada a favor. Mas aí ela se lembrou: opa, eu tenho sim. Eu tenho uma botijazinha de azeite, mas é tudo que eu tenho. E aí, para você entender, uma botija de azeite, ou o azeite em si, não a botija, que era um pouquinho só, né? Uma botija é um bujãozinho. O azeite era algo muito precioso naquela cultura, naquele lugar. Era o azeite que dava energia. O azeite era medicamentoso. O azeite ele tinha um valor agregado muito bom, mas uma vasilhinha de azeite não ia resolver o problema dela. A dívida dela era muito grande, a crise que ela estava vivendo era muito grande, ela estava a ponto de perder os seus filhos. Você já pensou, Silene, perder os seus filhos para alguém que tem a quem vocês devem? Você saber que seus filhos vão ser feitos escravos, que coisa horrível. Mas ela disse para o homem: olha, eu tenho uma botijazinha de azeite, é tudo que eu tenho. Aí, Bárbara, o homem de Deus falou assim: então você vai fazer o seguinte, vai para casa, vá até os seus vizinhos, bate na porta dos seus vizinhos, peça vasilhas emprestadas. Aí é o sonho da Lana, festival de Tapaué. Vai buscar Tapaué com todo mundo. Se não tiver, vai na casa da Lana. Eu estou brincando que a Lana não estava ali. Vocês já viram como é a casa da Lana de Tapaué? É uma coisa incrível. Ainda é daquele jeito, Lana? Comprou mais. A casa dela é Tapaué para todo lado. Ainda bem que você não era vizinha daquela mulher, viu? Porque senão seu prejuízo ia ser muito grande. Vai para casa, bate na porta dos seus vizinhos, peça vasilhas. E ele ainda acentuou o seguinte: não peça pouca não, peça muita vasilha. Volta para casa com essas vasilhas, entra, fecha a porta da sua casa e pega essa botijazinha que você diz só tenho isso. Pega essa botijazinha que você tem e começa a encher as vasilhas que você pegou emprestado. Pois é, a mulher foi, saiu dali, chamou seus filhos, disse para eles: olha, eu quero que vocês vão agora para os vizinhos, bate na casa de todo mundo aí. Pode me emprestar umas vasilhas? Quantas? Quantas você tiver, eu preciso de muita. E os vizinhos emprestaram as vasilhas. Ela pegou aquele monte de vasilha, entrou na sua casa,
conforme a orientação do homem de Deus. Fechou a porta da sua casa, passou a chave. Os filhos do lado de dentro. E aí eu imagino a cena, ela pegou um banquinho, com uma mesinha igual àquela, sentou, botou a botijazinha em cima da mesinha, arregaçou as mangas e disse para os filhos, traz. E aí eu imagino que a primeira botija, a primeira vasilha, quando ela pegou a botija, e uma vasilha grande, ela deve ter feito mais ou menos assim. E foi enchendo, 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 encheu a vasilha. Da segunda em diante já não teve mais medo, ela já, venha, traga a vasilha que é nós aqui agora. E começou a encher vasilha, e encheu vasilha, e encheu outra vasilha, e encheu mais uma vasilha, e veio outra, e veio outra, e veio outra, outra, e aí em determinado momento ela fala para o filho, me traz mais uma vasilha, e o filho falou, acabou mãe, não tem mais. E aí, o azeite parou de fluir. É como se alguém tivesse fechado a torneira, e foi isso mesmo, Deus fechou a torneira dos céus, que aquele azeite ele estava com uma ligação direta no céu, sim ou não? Papai do céu fechou ali, não precisava mais. A mulher ficou eufórica, ela olhou para a casa dela que não tinha, vocês já viram aqueles programas de acumulador? Com a casa cheia de coisa, só que ela estava acumulando vasilha de óleo, tinha vasilha de óleo para todo lado, que não dava nem para ela andar direito, passando no meio, e foi lá no homem de Deus e falou para eles, para aquele homem de Deus, falou para ele o seguinte, olha, eu fiz o que você falou, pedi as vasilhas, foi muita vasilha, chamei meus filhos, fechei a porta, enchemos as vasilhas, todas as vasilhas estão cheias. E agora, eu faço o quê? O homem de Deus olhou para ela e falou assim, agora, paga o que você deve, e com o que sobrar você vive, você e seus filhos. O texto não diz, mas eu imagino que era mais ou menos assim, para o resto da vida. O texto começa com uma crise e termina com uma grande vitória. Aquela mulher que não tinha nada se transformou numa grande comerciante de azeite, que era um dos produtos que mais agregava valor, era tipo petróleo naquela época. Ela agora era comerciante de azeite. Vai ver até que ela exportava azeite. Eu acho que aquela vasilhazinha não parava mais, quando começava a acabar, se bem que ela também fez a parte dela, né? Que às vezes a gente acha que é assim, que o milagre ele tem um fluxo, ele não tem um fluxo. Às vezes o milagre acontece e você tem que fazer a sua parte. Então ela tinha que negociar, ela vendia, né? Tirava o seu lucro, comprava mais e daí por diante ela viveu. Começa numa crise e termina numa grande vitória. Pode ser que a sua família esteja vivendo uma grande crise. Pode ser que você esteja vivendo uma crise de ordem financeira, não sei. No relacionamento com o cônjuge, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com outros parentes, no relacionamento com os pais. Talvez você esteja vivendo uma crise no trabalho, alguém te perseguindo no trabalho. Quem sabe na escola, alguém fazendo bullying com você o tempo todo, é uma crise. Para nós é engraçado, para quem está vivendo é uma crise. Mas eu quero garantir para você que o mesmo Deus que mudou a história dessa mulher, em 7 versículos, de uma grande crise para uma grande vitória, é o Deus que se movimenta no meio de nós aqui agora. Você crê nisso? E Deus tem grandes vitórias para nós. Mas eu queria considerar, a partir dessa perspectiva da família, por que é que essa mulher foi bem-sucedida? Você já parou para pensar por que ela foi bem-sucedida?
Vamos lá. Se você estiver vivendo uma vida com alguma crise, a primeira coisa que você precisa fazer foi aquilo que a mulher fez no começo do texto. Ela buscou ajuda no lugar certo. Está vivendo uma crise? Está buscando ajuda onde? Tem que buscar ajuda em Deus. É em Deus. Ah, pastor, eu pensei que uma terapeuta resolvesse, que um psicólogo resolvesse, que um conselheiro resolvesse. Eles resolvem. Mas pode ter certeza que a matéria-prima que eles usam, se eles forem homens e mulheres de Deus, vem dos céus. É por isso que eu sempre digo, com todo respeito aos profissionais que não são evangélicos, essa semana mesmo eu fui contactado pelo presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Euquias Paim. Ele me convidou para estar na nossa convenção lá em Foz do Iguaçu, que ele quer fazer um treinamento para líderes no Brasil, usando a mim e a um outro pastor na área de dependência química. E eu falei para ele, pô, legal a ideia, eu vou fazer um esforço para ir, porque é longe, né? As passagens, ainda mais na época da convenção, que é em janeiro, elas são muito caras, né? Foz do Iguaçu é um destino bem disputado. Mas eu disse para ele, olha, mas eu quero te dar uma sugestão, além de mim e do Veloso, que é o outro especialista, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou tido como um dos especialistas batistas no Brasil nessa área, né? E o Veloso é outro. Eu falei, além de nós, traga para esse grupo também um psiquiatra, psicólogo e um terapeuta que seja focado nessas questões. E ele gostou da ideia e já está movimentando isso aí, para que isso aconteça. Se você precisa de ajuda, está vivendo uma crise, busca no lugar certo. O lugar certo é com Deus, através dos seus servos. Ela aqui buscou Eliseu. Eliseu era o cara da hora lá. Pastor, e quem é o cara da hora? Você falou em Hernandes, Nicodemos, é eles que eu tenho que buscar? Não. Aqui na igreja tem um monte de cara da hora, que são bons conselheiros, que são pessoas de Deus, que podem te ajudar. Tem os bons e tem alguns que são por força de função. Eu sou pastor de vocês. Eu posso não ser bom, mas eu estou pronto aqui para poder conduzir você numa perspectiva espiritual, dentro daquilo que Deus me dá. O problema é que o pessoal, quando tem crise familiar, e eu digo isso como pastor de igreja que eu sou há muito tempo, só vem procurar ajuda quando já está estourando tudo. Aí não vai resolver, irmãos. Uma crise em família precisa ser resolvida desde a hora que ela é identificada, porque ela cresce, a tendência é crescer. Uma família mal orientada, em qualquer área de crise que você pode imaginar, se ela não procurar ajuda no lugar certo, a tendência é crescer a crise cada vez mais. Essa mulher procurou no lugar certo. Ela pode ter tentado outras coisas, mas ali foi o lugar certo. Buscar em Deus. Quem mais poderia ter uma solução para ela? Quem mais poderia defender a sua família, né? Aquela coisa lá, e agora, quem poderá nos defender? A nós, não é o Chapolin Colorado não, é Deus. Deus é que nos defende, Deus é que nos guarda, Deus é que faz coisas que são impossíveis, que não podem ser feitas de forma humana às vezes. No caso dessa mulher, o que aconteceu não foi uma coisa humana, foi? Ou foi um milagre? Milagre ou humano? Foi milagre. Quem é que faz milagre? Ué, não é Eliseu que faz milagre, não? É Deus. Eliseu é só o condutor, é só um mediador ali naquele contexto. Quem faz milagre na nossa vida é Deus. Às vezes você olha para a sua crise e pensa assim, não tem jeito. Tem jeito sim, irmão. Se Deus fez uma botija de azeite transformar aquele pessoal numa grande empresa de distribuição de azeite, Ele faz qualquer coisa na sua vida. Eu nem sei qual é a sua crise, mas Deus resolve. Agora, para Ele resolver, você tem que procurar Ele.
Você tem que buscar em Deus. Uma outra coisa que eu vejo aqui, aquela mulher, no meio daquela crise, ela não tentou resolver sozinha, ela envolveu a sua família. Preste atenção, isso é muito importante. Aquela mulher envolveu sua família. A crise era dela? Era dela, mas também era dos seus filhos. E aquela mulher, então, envolveu os seus filhos naquele processo. Claro que o homem de Deus tinha dito para ela botar os filhos no negócio, mas ela podia ter chegado em casa e dito assim: não, filho, faz o seguinte, fica aí, deixa que eu me viro. Porque tem gente que acha que na crise familiar resolve assim. Não, pode deixar que eu dou um jeito. E deixa todo mundo da família fora da discussão. Às vezes o jeito que a pessoa quer dar não é o jeito que a família precisa. Às vezes esse jeito ele é tendencioso. Às vezes esse jeito vai pensar só em um dos lados, e a família tem muitos lados. A família tem o marido, tem a mulher, tem o avô, tem a avó, tem o filho, tem o neto, tem o bisneto, tem um monte de gente envolvida na família. Aquela mulher envolveu sua família, chegou em casa e falou: olha, filho, vai fazer o que o homem de Deus mandou. Às vezes a gente não faz isso, ainda mais no tempo que nós vivemos, de pós-modernidade. A gente entra naquela: deixa ele à vontade, deixa ele fazer o que ele quiser. Cuidado, hein, irmãos? Cuidado. Depois de algum tempo, isso pode aumentar muito a sua crise familiar. Você precisa envolver a sua família nas coisas de Deus. Vem para a igreja, traz a família com você. O que adianta você falar de Deus dentro da igreja e não falar de Deus na sua família? O que adianta você viver uma vida de santo dentro da igreja e uma vida de capeta lá fora? Eu estou falando porque tem gente que aqui na igreja dá glória a Deus. Quando chega em casa, manda a mulher e os filhos para aquele lugar. E aí? Envolva a sua família. Aquela mulher envolveu a sua família naquela luta. E esse é mais um fator pelo qual ela foi bem sucedida. Terceira coisa, aquela mulher demonstrou uma grande fé. O que é fé mesmo? Quem sabe aí? Fé é a certeza das coisas que a gente mais sabe. Milagre é coisa de fé? Aquela mulher olhou para a sua situação, falou: eu não estou vendo como resolver. E para piorar a situação, o homem de Deus falou para ela o seguinte: vai lá na sua vizinhança e pede as vasilhas emprestadas e entra na sua casa. Ela tinha que ter muita fé, sabe por quê? Primeiro que ela já estava vivendo uma crise. A vizinhança, sabe aquela vizinhança da fofoca, que sabe de tudo da vida dos outros? Quando viu o marido morrer, falou: não deu uma semana para cair tudo aí. E agora aquela mulher sai de porta em porta, seus filhos saem de porta em porta. Ô vizinha, fala vizinho, dá para me emprestar umas vasilhas? Eu tenho, sim, quantas você quer? Todas as que a senhora puder me emprestar. Tinha que ter fé, para não pagar o mico. Alguém poderia pensar assim: Deus me livre, eu já estou vivendo essa situação, eu vou sair pedindo vasilha emprestada? Aí eu vou pagar um mico, além da minha situação difícil, ainda eu vou viver uma situação mais difícil ainda, quando os vizinhos olharem para mim e verem o que eu estou fazendo. Mas aquela mulher teve fé. Você quer ver um milagre de Deus na sua vida? Quem está precisando de um milagre em casa, levanta a mão. Se você está precisando de um milagre em casa, tenha fé no nome de Jesus. Deus pode fazer aquilo que você nunca conseguiu fazer. Deus pode dar para você aquilo que você nunca recebeu, por mais que você pedisse e tentasse. A Bíblia diz que quando você pede no lugar certo, quando você clama a Deus, Ele faz coisas tão grandes que você não consegue nem imaginar. Mas precisa ter fé. Se você não pedir com fé, não resolve. Aquela mulher precisava de fé, e eu digo para você, você precisa de fé. Eu preciso de fé.
para encarar nossas crises familiares. Outra coisa que eu vejo aqui no texto, que eu quero chamar a atenção, é que os filhos daquela mulher, a família daquela mulher, seguiu o bom exemplo daquela mulher. E agora eu vou falar para você que não é de repente o esteio da família, você que é filho, você que é agregado à família, ou você que ainda não vive a fé da pessoa que está contigo. Aquela família foi bem sucedida porque toda a família fechou no mesmo propósito. Eu vou viver e vou agora praticar essa fé que a minha mãe tem no coração, disseram os filhos. Eu quero caminhar com Deus, junto com a minha família. Quer ser bem sucedido nas crises? Caminhe com Deus, junto com sua família. Mas pastor, o que eu vou fazer? O marido não quer, meu filho não quer. Ué, você tem duas coisas a fazer. Ou você desiste, ou você continua insistindo. Qual é a melhor opção? Insistir. E você que às vezes vive numa família que tem uma base cristã sólida, mas você está na periferia. O que eu digo com isso? Quer dizer, tem uma base cristã sólida, você é aquele do nem tanto, nem tão pouco. Né? Ah, eu amo, eu gosto, mas eu não quero compromisso, eu não quero um envolvimento maior. Ô meu irmão, ou é tanto ou é tão pouco. Não tem jeito. Sabe o que Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 2 a respeito destes? Quando Jesus fala à igreja de Laodiceia, todo mundo sabe, né? Ó, se você for morno, eu vou vomitar você da minha boca. Misericórdia. Vomitar da boca. Pensa num negócio desse. Você precisa viver a fé com a sua família, com a base, com o núcleo forte da sua família. E quando eu digo núcleo forte, não é um núcleo que não tem problemas, que não tem defeitos, que de repente você fala, eu até queria, mas ela vacila, ele vacila tanto, ele dá suas mancadas, todo mundo dá mancada, com exceção de Jesus Cristo. Todo mundo viveu e vive uma vida cheia de pecados. Você não tem que olhar para o lado ruim, o problema é que é isso, né? A pessoa sempre olha para o lado negativo, tem que olhar para o lado positivo. Não olha as mancadas que a sua esposa dá, não. Não olha as mancadas que os seus pais dão, não. Olha para a coisa boa que seu pai fez ou faz por você, olha para a coisa boa que a sua esposa faz. Olha para ela, pelo testemunho de fé dela, como essa mulher deu o testemunho de fé. Ela chegou em casa com os filhos. Talvez os filhos, aí é só abstração, né? Ô mãe, a senhora vai fazer mesmo um negócio desse, mãe? Bater na casa dos outros para pegar vasilha? Eu vou. E ó, fique quieto e já começa a bater vocês, vai buscar a vasilha. Eles não questionaram não, eles foram. Quer viver uma vida de vitória? Quer transformar sua crise numa grande vitória? Se envolva na causa de Deus com sua família. Tem gente que fala assim, lá em casa, graças a Deus que eu sou crente, porque só tem eu. Então, ô meu irmão, você tem que estar pedindo misericórdia a Deus, não é dando graças a Deus não, porque a sua família tem que vir. Eu me converti, eu e a Raia, a gente tem uma história diferente, vocês conhecem, né? Eu era o bicho doido da minha família. Vivia preso, fugi da prisão, fui condenado, era maconheiro, cheirava, bebia. E a Raia era o bicho doido da família dela. Era lésbica, era viciada, era alcoólatra, era braba. Você acha que a Raia é braba hoje? Você não conheceu a Raia no passado, não? Era braba, ela andava com tijolo dentro da mochila para bater na cabeça dos outros. Eram os dois loucos da família. Eram os dois loucos, mas aí um dia Deus nos salva. E nós estávamos até falando, temos 35 anos de conversão, e em agosto agora faremos 34 anos que caminhamos juntos. Deus salva a mim e Deus salva a Rai. Nossa família é tudo longe do Evangelho, não me lembro de um que fosse crente.
Nem na minha família, nem na família dela. Os anos foram passando e a família começou a agregar conosco. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. E ela também. Não são todos, é claro. Tem alguns ainda que são teimosos, né? Que são de dura cervix, mas que vão chegar em nome de Jesus. Eu tinha um irmão, graças a Deus tenho, Cineide, né? Alguns aqui até conheceram na sala de oração. Aliás, a maioria não conheceu porque vocês não entram na minha sala de oração, né? Mas quem estava na sala de oração o dia que eu chamei ele para orar, ele é minha cara, né? Eu sou mais bonito que ele, mas ele é muito parecido comigo. O Cinei, ele tinha seguido o meu mau exemplo na vida do crime. Foi preso como eu, foi processado, tomou tiro, até hoje ele tem bala alojada no corpo. Mas graças a Deus, ele agregou na nossa fé. Hoje meu irmão é pastor da Assembleia de Deus em São Paulo. Família da Rai, primeiro escalão é tudo temente a Deus. Na minha família, o primeiro escalão é tudo temente a Deus. Deus age. As crises hoje são menores. Tem crise? Ainda tem, muita crise. Mas são menores, porque a família está agregada. Em nome de Jesus Cristo, siga a fé daquele que na sua família for o esteio. Siga essa fé. Viva agregado. Outra coisa que eu quero ver aqui, e lembrar e destacar aqui, é o testemunho que aquela mulher deu. Testemunho. Porque não é só a fé dela que está em jogo. É o testemunho. De bater na porta das pessoas, talvez bateu na casa de uma vizinha, e a vizinha falou, para que você quer ver a vasilha? O que você quer botar lá? Suas lágrimas? E aí o filho falou, não, minha mãe pediu. Porque Deus vai fazer um milagre lá em casa. Aí aquela vizinha fofoqueira, tá, Deus vai fazer um milagre. Tá bom, leva aí, eu quero ver o que vai dar. Eu acho que teve vizinho que emprestou a vasilha só para ver a desgraça. Quero ver o que vai dar. E aí o filho deve ter chegado em casa e ter dito assim, mãe, a vizinha lá, ela parece que estava meio que zombando da senhora. A mãe deve ter olhado para o lado da casa e feito assim, sabe de nada, inocente. Espera aí que ela vai ver o que o meu Deus pode fazer. Foi o que a Rai fez no meu testemunho. Testemunho que ela deu. O último processo que eu fui julgado, ele é um processo de 1980. Tem quantos anos? 50 e tantos anos, né? Ou é 40 e tantos anos? 43 anos. E a Rai estava lá no dia do meu julgamento. Eu sentado na cadeira dos réus, o juiz, o advogado, o promotor, os jurados, o povo, a Rai lá no meio, do lado dela uma estudante de direito, uma budista, né? Estudante de direito, e a Rai na época falava muito, hoje ela não é de falar, mas na época ela falava muito. Contou logo a nossa história para a mulher, que era estudante de direito, e na hora que o julgamento começou a acontecer, o promotor, ele era tão bom que depois que ele terminou de falar, eu fiquei com medo de mim mesmo. Eu fiquei com medo de mim mesmo. E o advogado era tão fraco que ele parece que nem tinha lido o processo. Ele não falava coisa com coisa. A estudante de direito olhou para a Rai, com pena da bichinha, né? A bichinha ali em jejum, a gente era do reteté, né? O jejum ali fazia efeito. Olhou para a Rai e falou assim, moça, vai se preparando que não é agora que você vai estar com seu marido, não. A Rai olhou para ela e falou, espera só um pouquinho que você vai ver o que meu Deus pode fazer. Isso é testemunho. É você acreditar no impossível. Para mim era impossível? Era. Eu não sei se tem advogados aqui, juristas, mas eu era réu confesso de um homicídio qualificado, com 3 qualificadoras.
E eu fui absolvido naquele dia para a glória de Deus. Deus faz milagre. Aquela mulher, ela viu o milagre de Deus e os seus vizinhos viram também. A hora que os vizinhos viram o movimento da casa, depois de darem as vasilhas, e aquela mulher agora virou uma exportadora de óleo, começou a vender óleo para todo mundo. Olha, pode comprar comigo que o meu é mais barato, agora o meu é o melhor. Apesar de ser o mais barato, é o melhor, porque o meu procede dos céus. E ela começou a vender aquele azeite e começou a prosperar. Olha o testemunho daquela mulher para aquelas pessoas. Deus faz assim. O seu bom testemunho vai convencer as pessoas. E o seu bom testemunho vai te ajudar a lidar com as crises da sua família. E já caminhando para o final, depois de todas essas questões, do bom testemunho, do envolvimento da família, da fé, de ter buscado no lugar certo, nós vemos a providência de Deus. A providência de Deus é tremenda, tremenda. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. Lembra que eu falei, que você já leu e que você já conhece, você não leu a primeira vez esse texto? Que quando terminaram as vasilhas, aconteceu o quê com o óleo? Ele parou de fluir. Por quê? Porque Deus deu na medida certa. Olha aqui para mim. Deus tem a medida certa da tua vitória. A vitória daquela mulher, a medida certa, era exatamente ela pagar a sua dívida. E aí Deus abençoou um pouquinho mais. Não, só pagar a dívida não. Paga a dívida. E com o que sobrar, você pode viver o resto da sua vida com os seus filhos. É a providência de Deus para a sua vida, viu, Ítalo? Que Deus está preparando para a vida de vocês, para a sua vida, para você que está vivendo em crise. Uma história que começa com uma grande crise familiar e termina com uma grande vitória. Você quer isso para a sua vida? Está pronto a seguir os caminhos, as orientações que Deus dá para você? Sejam quais forem essas orientações, custe o que custar. Então eu quero que você feche os seus olhos, nesse momento. E agora esquece um pouquinho da crise da família da mulher lá, de Eliseu, e olha para a sua família agora. Será que você está vivendo alguma crise? Será que foi legal você ouvir isso hoje? Olha, pastor, foi legal eu ouvir isso, porque eu estou vivendo uma crise, está tão difícil lidar com algumas situações lá em casa, está difícil lidar com o meu marido, está difícil lidar com a minha esposa, está difícil demais lidar com o meu filho, com as enfermidades que estão na família, crise familiar, crise financeira, de repente está difícil. Eu quero que você pense nisso agora. Esqueça um pouquinho a mulher do texto que nós lemos, mas foque na sua própria vida. Pense na sua vida agora. Olhe para dentro de si. Considere a sua família e deixa Deus falar ao teu coração.